vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 49 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. O que é destaque nesta segunda-feira? Pronto-socorros ficam lotados com vítimas de acidente de trânsito. Preço da construção civil no Amazonas é o 10º mais caro do país. Brasil condena lançamento de foguete pela Coreia do Norte. Lula se queixa de Dilma e do avanço das investigações sobre ele. Ex-presidente quer que o ministro da Justiça acabe com abusos da Polícia Federal. Com medo da Zika, atletas americanos ameaçam não participar das Olimpíadas no Brasil. Carnaval violento. Acidentes de trânsito, agressões, tiros e facadas mataram 11 nas últimas horas em Manaus. Agora no Jornal da Manhã. 5 horas e 51 minutos. Previsão do tempo. O Sistema de Proteção da Amazônia diz que o tempo fica parcialmente nublado. O Instituto Nacional de Meteorologia fala em tempo encoberto. O Climatempo prevê 5 milímetros de chuva. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura. A máxima deve chegar nos 33 graus Celsius. A umidade no ar é de 87%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2016. Hoje é o dia de São Jerônimo Emiliano. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. Dom João VI é aclamado rei de Portugal, do Brasil e Algarve, em 1818. Jules Verne, escritor francês que anteviu em sua obra a existência de submarinos e naves espaciais, nascia em 1828. Televisão. Primeira retransmissão de imagens de Londres para Nova York em 1928. Brasilsat, primeiro satélite de comunicações brasileiro, decolava da Guiana Francesa em 1985. 5 horas e 52 minutos em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O total de 138 atendimentos a vítimas de acidente de trânsito foi registrado em Manaus de sexta até a manhã de ontem. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, Suzan. O número de atendimentos está dentro da expectativa, segundo o órgão. De acordo com a Suzan, foram contabilizados 63 atendimentos a pessoas vítimas de acidente com motocicleta, 57 de automóvel e 15 atropelamentos. As unidades registraram ainda 49 ocorrências por agressão, 29 ferimentos por arma branca e 13 por arma de fogo. No posto de atendimento da Suzan, no Centro de Convenções, o Sambódromo, foram contabilizados 38 atendimentos na sexta e no sábado. O principal motivo, Eduardo, foi o excesso de bebida alcoólica e crises de cefaleia ou a dor de cabeça. Nesta segunda-feira, o posto de atendimento da Suzan no Sambódromo começará a funcionar às 9 horas. O posto de atendimento estará funcionando durante o Carnaboi a partir das 7 da noite. Peregrino, esses números que divulgamos ainda devem ter aumentado porque essa estatística era até o meio-dia de ontem. Bom dia. Daqui a pouco vamos tentar um contato com o Alberto Peregrini para que ele possa trazer as primeiras informações. 5 horas e 53 minutos em Manaus.
É bom lembrar que bancos, loterias e comércio vão funcionar em horário diferenciado durante o carnaval. Quem pretende pagar contas e fazer compras deve ter atenção. As loterias funcionarão normalmente hoje, segunda-feira, fecharão amanhã e na quarta-feira de cinzas vão abrir às 12 horas e fecharão às 17, informou o presidente do Sindicato dos Revendedores Lotéricos do Estado, Samuel Azevedo. Os bancos, atenção, não funcionarão nesta segunda e também amanhã, terça-feira, informou a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Na quarta-feira de cinzas, o horário de atendimento dos bancos será de 12, atenção, de 12 às 15 horas. Não vá chegar no banco às 9 porque ele só vai abrir às 12. As contas de consumo como água, energia, telefone, carnês, que tiverem os dias 8 ou 9 como data de vencimento, poderão ser pagas no primeiro dia útil após o feriado dia 10, sem acréscimo, informou a FEBRABAN. O comércio também vai operar em horário diferenciado durante o carnaval. O centro de Manaus vai funcionar em horário normal nesta segunda-feira e não vai abrir amanhã, terça-feira, assim como as lojas dos bairros. Na quarta-feira de cinzas, o horário de funcionamento no centro e bairro será de 12 às 18 horas. Os shoppings de Manaus também farão mudanças no horário de atendimento. Agora sim, eu tomado o contato com Alberto Pellegrini. Pellegrini, falávamos dos números das estatísticas de atendimentos nos prontos-socorros e hospitais da cidade, relacionadas com o trânsito. E essa estatística foi feita até o meio-dia de ontem e os números já devem ter aumentado e muito, não, Pellegrini? Aumentaram sim, Paulo Guerra. Infelizmente nós tivemos aí muitas ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito, Paulo. Infelizmente tivemos muito, apesar do trabalho aí que a Polícia Militar esteve nas ruas. Pra ter uma ideia, Paulo, blitz de trânsito foi realizado até agora há pouco, mas ainda assim a movimentação nos pronto-socorros da cidade foram grandes em relação a pessoas feridas no trânsito. Pois é, Pellegrini, ontem se falava em 135, você já me falava em 138 ainda há pouco, e também acidentes de motocicletas aconteceram e muitos, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, quebrando, né, todos os recordes aí, os motoqueiros, e a grande maioria, Paulo, a gente pode colocar assim como 90% dos acidentes envolvendo motocicleta, a culpa do motociclista, alta velocidade, falta do uso de itens de segurança como capacete, velocidade altíssima, não respeitando semáforos nem cruzamentos, e o resultado não foi outro, né, Paulo? Muito motoqueiro ferido, dando entrada no pronto-socorro, nos pronto-socorros da cidade. Pois é, 3 mortes no trânsito e também muita gente morta por golpes de faca, tiros e agressão. Você vai contar tudo daqui a pouco em detalhes, Alberto Pellegrini. Como é que está o tempo aí na área onde você está? Nublado, Paulo, com possibilidade de chuva, oferecendo possibilidade de chuva para qualquer momento. Nós temos aí nuvens baixas, um friozinho gostoso, aquele clima realmente de quem está se aproximando uma chuva. Esse é o clima aqui na Zona Norte. Já passamos também pela Zona Leste da cidade. Paulo, terminou agora há pouco. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Major Carlos Omar nesse momento. Agora há pouquinho nós conversávamos no seguinte, Paulo, que nas zonas Norte e Leste, operações realizadas agora há pouco, 32 motos foram apreendidas e 10 carros. Muita coisa realmente na Operação Comboio, que terminou agora há pouco. Só na noite de ontem, olha só, Paulo, 32 motos e 10 carros. A maioria de gente embriagada ao volante. Muita gente embriagada ao volante. Muitos foram detidos na noite de ontem. Pois é, inclusive imposto de gasolina, roubando carros de imposto de gasolina, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, muita gente bebendo no posto de gasolina, muitas das vezes comprando a bebida no próprio posto. Aí já chegam lá, os embriagados já sabem que quando o bar fecha, a festa acaba, eles recorrem aos postos de gasolina para terminarem de encher a cara, né, Paulo? Pois é, encher o pandulho, depois ficar adernado a bom bordo com um porão cheio d'água. É por aí. Alberto Pellegrini conta tudo daqui a pouco em detalhes. Pellegrini, daqui a pouco teremos também transmissão da abertura dos envelopes para se saber os campeões do carnaval, não é? Pois é, Paulo, de uma transmissão que a difusora também fez, e vai ser uma disputa já previamente, que a gente pode dizer que teremos uma disputa aí muito acirrada. A partir das 10 horas da manhã, é isso? Às 10 horas da manhã, de um desfile muito bonito. A transmissão da difusora da apuração começa às 10 horas da manhã.
Tá bom, então vamos saber quem é quem no carnaval, não é, Peregrini? Você torce por alguma escola de samba, Alberto Peregrini? Ah, sim, Paulo, todos nós temos as nossas preferências, né, Paulo? Se não quiser falar, não fale, meu caro. Pois é. Rapaz, Paulo, Eduardo Silva deu até para escutar o Eduardo Silva achando graça. Coisa rara. Mas, Paulo Guerra, eu torço pela escola da Zona Leste da cidade, a escola Grande Família, que lotou as arquibancadas do nosso centro de convenções e fez um desfile muito bonito. Mas o negócio vai ser acirrado, viu, Paulo? Agora, o que tinha de homem vestido de baiana, não no grupo especial, mas no grupo de samba. É destaque, inclusive, na imprensa, né? Eu li ainda há pouco, inclusive ainda há pouco no G1 da Globo, e muitos homens vestidos de mulher no Carnaval de Manaus. Pois é, né? O pessoal vestido de baiana, tinha também a Rainha Gay, que teve uma disputa acirradíssima, Paulo Guerra. Pra saber quem era. A qualidade, a quantidade não era pouca, não. E ontem, quem queria extravasar também, teve o bloco das piranhas, viu, Paulo? Foi uma beleza. Peregrini, amanhã vai... com 5 funcionários da difusora. Foi mesmo? E amanhã, Peregrini, vai acontecer, a partir das 4 da tarde, lá na Praça de Alimentação do Eldorado, o tradicional Carnaval dos Infantes das Crianças, né? E Carnaval das Crianças promovido pelo titio Gabriel Arraquian, que inclusive ele mesmo vai comandar, cantando antigas marchinhas do Carnaval. Não era o vovô Gabriel, mudou? É titio. Ele quer que chame de tio, e tio Gabriel vai estar amanhã então comandando a grande festa da criançada, a festa de Carnaval. Peregrini, você está convidado a levar a garotada para ir amanhã ao baile, a festa infantil aberta ao público lá na Praça de Alimentação do Eldorado, com uma banda que estará ali, e não é inteira não, é só uma banda, certo, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, vamos levar sim. E o interessante, Paulo, é que há muita distribuição em carnaval, né? No carnaval infantil distribui-se pirulito, bombom para as crianças. Ele fará isso. No sambódromo distribuíram muita camisinha, muito preservativo, e no carnaval da terceira idade distribuíram também frascos de pinguê para passar nas juntas dos brincantes depois do baile. Alberto Peregrini, como sempre, irônico, vai trazer os acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite e madrugada. O público te espera para saber o que aconteceu, Peregrini. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações, e pode passar perto do Eduardo Silva. Ele tá só pinguê. Daqui a pouco a gente volta. Biodex. Paulo Guerra. 6h01 em Manaus. Antes do intervalo, vamos falar de gasolina, Eduardo. Vamos lá. E a gasolina que estava sendo vendida em média a R$ 3,49 já é encontrada em todos os postos ao preço de R$ 3,89, o que caracteriza o conhecido cartel. O Jornal da Manhã constatou que no período em que a gasolina era vendida a R$ 3,49, o etanol subiu de preço como a compensar a redução da gasolina. Nossa reportagem pôde observar que, com a gasolina mais cara, o etanol teve seu preço reduzido. Isso lembra muitas ofertas de supermercados. Retransmitem o Jornal da Manhã as rádios Panorama FM em Itacoatiara, Web AmazonVideo.com, Rádio Alternativa de Alvarães, Rádio Altazes FM de Altazes, Rádio Goiúna em Boa Vista do Ramos, Nova FM de Nova Olinda do Norte, Vale do Rio Madeira, Humaitá, Rio Madeira de Manicoré, Rádio Palmeira FM em Maracapuru, Nova Luz FM de Canutama, Anamã FM em Anamã, Urucará FM de Urucará, Rádio Açaí FM em Codajás, Rádio Independência de Maués, Estação Gospel 7 em Maracapuru, Rádio Tupã FM e você em amplitude modulada em Boca do Acre, Rádios Tucunaré e Anori FM, as duas lá no município de Anori, Rádio Iranduba.net, Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo, São Salvador, na estrada de Balbina, Voz Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes, Comunitárias Beruri e Josivã em Beruri, Voz Web Rádio de Maués, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Cabocla Vila do Cabiana, Show dos Bairros em Altazes, Portal Inhamundá.web Rádio, Voz Amiga no Lago do Limão, Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, Reconquista, bairro Novo Maracá em Manacapuru, Cultura no repartimento do Tuiué, Comunitária Anhanguera na Faz do Curumã, Distrito de Borba, e Voz Big Bom em Iranduba. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 25 graus 5 décimos. A umidade no ar é de 87%. 6h06 em Manaus. Temos informações com o repórter J. Rai.
A Justiça concedeu liberdade neste fim de semana à agente administrativa da Prefeitura de Iranduba, Anne Caroline Queiroz Félix, que estava presa desde o dia 16 de novembro do ano passado, quando a Polícia Federal realizou aqui no município a Operação Dízimo. Anne Félix trabalhava na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, que tinha como titular o tio dela, Davi Queiroz Félix, que continua preso. Todos os demais que foram levados pelas polícias civil e federal, respectivamente, por ocasião das operações Dízimo e Cauxi, incluindo o prefeito afastado Chinaike Medeiros, continuam no cárcere. E depois do Cacau Folia, que reuniu milhares de pessoas no porto de Cacau Pireira na noite do último sábado, hoje começa o Iranduba Folia. A festa de carnaval vai ser na Avenida Amazonas, em frente à Praça dos Três Poderes. 40 homens da Polícia Militar vão fazer a segurança dos foliões. E nunca é demais lembrar, Paulo Guerra, bebida e direção pode levar a gente pro caixão. Então, bom seria se todos se mantivessem sóbrios. Mas quem optar por beber, passe bem longe do volante. Faça-me o favor. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h08, semanal. J. Rai tá certo. A Prefeitura de Manaus fará a abertura oficial do ano letivo de 2016 na próxima quinta-feira, dia 11, às 15 horas, lá no Parque Municipal do Mindu. A cerimônia contará com a presença da secretária municipal de educação, Kátia Chueca, além de educadores. Na oportunidade, a secretaria apresentará o tema Promover os Direitos de Aprendizagem por uma Cultura de Paz e Solidariedade, que será difundido em todas as escolas da rede municipal de ensino no decorrer de 2016. A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, começará a convocar os candidatos em lista de espera do Sistema de Seleção Unificada SISU a partir de hoje. A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, PROEG, está realizando o levantamento para o lançamento de edital referente à convocatória para a primeira chamada das vagas remanescentes. O programa Educações informa que prorrogou até o dia 19 deste mês as inscrições do processo seletivo para 10 mil novas bolsas de estudo de até 50% do valor das mensalidades para educação básica, que envolve educação infantil, fundamental e médio e superior com graduação e pós-graduação, que seriam encerradas na última sexta-feira. Os candidatos podem se inscrever através deste portal www.educações.com.br ou junto à sede do programa, na Rua Ramos Ferreira, no centro, ao lado da Praça da Saudade, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 e aos sábados, das 8 às 12 horas. Vamos disponibilizar novamente o portal www.educações, sem o tio e sem o cedilha.com.br. A hora em Manaus, 6h10. Atendendo à recomendação do Ministério Público do Estado, a Secretaria de Estado de Educação divulgou o novo cronograma de lotação funcional dos professores aprovados em seu último concurso público para Manaus. Os docentes selecionados serão atendidos de forma descentralizada em 10 pontos diferentes na capital nos dias 11 e 12 de fevereiro, conforme cronograma. O atendimento lotacional, segundo a SEDUC, iniciará às 8 da manhã e respeitará a ordem classificatória dos candidatos em conformidade com o resultado do concurso público. O processo estava sendo realizado a partir da ordem de chegada e não a partir da classificação dos aprovados. Mais de 6 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica vão se aliar à Prefeitura de Manaus para o combate à eliminação do mosquito causador da dengue, o chikungunya e zika vírus. Todos os detalhes desta ação conjunta estão sendo organizados pela Secretaria Municipal de Saúde, SENSA, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, para acontecer no próximo sábado, dia 13, com a mobilização Zika Zero, que será também em nível nacional. Cerca de 60 professores e técnicos administrativos da Escola Superior de Ciências da Saúde participarão nos dias 11 e 12 de um treinamento sobre o Pro Inovalab Amazonas da UEA. A capacitação tem como foco professores do ciclo básico dos alunos da ESA. O curso será ministrado pelo chefe da disciplina de telemedicina, médico do Laboratório de
investigação médica e coordenador de projetos de Pro-Inova-Lab da Universidade de São Paulo, Chao Lung-Wen. O treinamento faz parte da implantação do programa que visa promover a modernização e revolução do processo de ensino e aprendizagem na UEA. O Índice Nacional da Construção Civil, SINAP, apresentou variação negativa de 0,2% em janeiro deste ano. O número é 0,24 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro de 2015, que foi de 0,04%, segundo pesquisa calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nos últimos 12 meses, a taxa ficou em 8,02%, resultado abaixo dos 8,69% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2015, o índice foi de 0,42%. O custo local da construção por metro quadrado, que em dezembro fechou em R$ 995,46, em janeiro caiu para R$ 993,49, sendo 566,49 relativos aos materiais e 427 à mão de obra. No quadro nacional, o Amazonas figura como a 10ª posição no valor por metro quadrado. Rio de Janeiro lidera a lista com R$ 1.083,26 em janeiro. Na região norte, o maior valor foi no Acre, com R$ 1.071,92. E o menor foi registrado no Pará, com R$ 980,78. No Amazonas, a componente material é a quinta mais significante do país, e enquanto que a componente mão de obra é a 12ª, significando que o peso dos materiais na construção local representa a maior parte dos custos na construção civil. Agora 6h13. Um planejamento especial de trânsito foi montado para os eventos carnavalescos realizados em vários pontos da cidade e no Centro de Convenções Sambódromo hoje. A ação será realizada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, que mobilizará um efetivo de 278 agentes para atuar na fiscalização, controle e ordenamento de veículos e pedestres nos eventos para garantir a segurança e manter a fluidez do tráfego. Nesta segunda-feira, gorda, quando acontece o Carnaboi no Sambódromo, a partir das 4 da tarde, não haverá interdição nas ruas do entorno do Centro de Convenções. No bairro de Educandos, o trecho entre a Alameda Rio Negro com a Leopoldo Pérez, Inocêncio de Araújo com Manuel Urbano e Amâncio de Miranda com Manuel Urbano está interditado e ficará assim até amanhã para a realização do carnaval de rua no local. Na terça-feira gorda, também conhecida como amanhã, acontece o Galo de Manaus na José Lindoso, Avenida das Torres, no trecho do cruzamento com a rua Barão do Rio Branco até a rua Visconde de Porto Seguro, no Parque das Laranjeiras, na zona centro do sul. A interdição se dará parcialmente a partir de 0h na Avenida das Torres, no trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e Visconde de Porto Seguro, para a montagem de estruturas para o evento. A interdição total ocorrerá a partir das 8h. Polícia. O balanço dos acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite, madrugada. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Começando falando de pronto-socorro, carnaval agitado dos prontos-socorros da cidade. Começando falando do pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo, principalmente de ontem para hoje, agitou muito. Um carnaval que houve na Avenida Itaúba, o pau comeu, o coro cantou e 5 pessoas deram entrada no Platão Araújo, vítimas de agressão física. Outras 3 pessoas deram entrada vítimas de arma de fogo. Um homem deu entrada riscado a faca. Ele levou 3 facadas pelo corpo, uma no braço, uma na barriga e outra na costa. Ele está em estado grave, internado no pronto-socorro Platão Araújo. Também no pronto-socorro Platão Araújo, um homem acelerava, um homem pisava forte em sua moto 125, também conhecida como Cavalo do Cão. Esse homem perdeu o controle de sua máquina, caiu ele e a companheira que estava agarrada na cintura dele, atrás da motocicleta. Os dois deram entrada com várias escoriações pelo corpo no pronto-socorro Platão Araújo.
no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste. A movimentação também foi das maiores. Eu disse trash. 3 pessoas deram entrada, vítimas de arma de fogo, ou seja, levaram tiros pelo corpo. Os 3 estão em estado grave. Um deles está no bico do urubu, depois de levar um balaço que lhe atingiu o peito. Ele ainda não sabe de onde veio a bala. Porém, alguém disse que foi um motoqueiro fantasma e o crime tem a ver com o tráfico de droga. No pronto-socorro, 28 de agosto. No 28 de agosto, 12 atendimentos por acidente de trânsito. Uma pessoa deu entrada com várias escoriações pelo corpo, vítima de queda de moto. Um outro também deu entrada, vítima de agressão física. Movimentação agitadíssima no pronto-socorro, 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, Paulo Guerra, até agora há pouco, quando nós estávamos por lá pegando as informações, havia gente chegando bêbada do carnaval. O homem estava vestido de mulher, chegou cheio de hematomas pelo corpo. Bêbado, perguntaram para ele o que tinha acontecido, o que foi. Foi meu esposo, ainda estava rindo. Depois de tanta pancada que levou pelo corpo, ele deu entrada no pronto-socorro, 28 de agosto. De polícia, Paulo Guerra, Polícia Militar, por determinação do governador José Melo e ao comando do coronel Márcio James Frota, comandante-geral da Polícia Militar. A polícia esteve em toda a cidade, principalmente onde estava vendo bandas de carnaval. Muitas foram as ocorrências. Um homem no bairro do Coroado foi apreendido depois de estar vendendo droga. Ele tem apenas 17 anos de idade e acabou sendo preso pela Polícia Militar. Outro também com posse de entorpecente foi preso por policiais da 4 Sicom. Foi na área do bairro Grande Vitória. Daí entrou os policiais da 4 Sicom que fizeram blitz. Trabalharam muito ao comando do capitão Marcelo Cruz, os policiais da 4ª Sicom, policiais da 10ª Sicom, também prenderam um homem que estava com uma faca tipo peixeira, daquela meio enferrujada, Paulo. Ele entrou no ônibus coletivo e ele tentou assaltar os passageiros e o cobrador. Alguém fez sinal para a polícia que rapidamente os policiais chegaram e prenderam o bandido. A ação foi comandada pelos policiais da 10ª Sicom. Já os policiais da 17ª Sicom prenderam Rodrigo dos Santos Souza, 26 anos. Ele estava armado com uma faca, também de peixeira. O pessoal tem que trabalhar tirando peixe na feira, usa faca para cometer assaltos. E dessa vez foi preso e foi lá no bairro da Redenção, no bairro Planeta dos Macacos. O bairro da Redenção, terra do nosso amigo Márcio Gonçalves, o grande presidente do Planeta dos Macacos. 9ª Sicom, policiais da 9ª Sicom prenderam Rafael Neves Batista, de 19 anos, Felipe Domingos da Silva, 28 anos. Eles foram presos após estarem assaltando vítimas que estavam chegando do carnaval. Tomavam celular, tomavam todos os pertences das pessoas que vinham chegando. Até que a Polícia Militar chegou na área e prendeu um bandido. Policiais da 10ª Sicom prenderam armado. Ele estava armado com uma faca na cintura. Estava disfarçado de lampião. Ele estava vestido de lampião com um revólver na cintura.
daí a polícia militar, policiais da 10ª SICOM, prenderam todos que estavam fazendo graça. Além de tudo, estavam vendendo droga e roubando celular. Tinha até uma mulher no meio, a Paloma Marques da Silva, 22 anos, que tinha sido pega por populares. Ela estava com uma arma de fogo também. A mulher feia que dói, pai. Nova, assim, 22 anos. Essa mulher, meu amigo, de manhã cedo, acordando com o cabelo assanhado, é de assombrar qualquer um. E foi presa por policiais da 10ª SICOM. Eu imagino essa bandida de manhã cedo, toda babada, com o cabelo assanhado. É de assustar qualquer indivíduo. Todo cuidado é pouco, com mulher feia acordando. Deus me defenda. Essa bandida foi presa à noite de ontem. A Paloma, a bandida feia, foi presa por policiais da 10ª SICOM. Parabéns aí ao grande trabalho da Polícia Militar em todo o Carnaval. Ainda falando de ocorrências policiais, Paulo Guerra, durante toda a noite, durante toda a madrugada, o batalhão de trânsito da Polícia Militar estiveram todos os homens da polícia do batalhão de trânsito nas ruas, principalmente na zona norte e na zona leste da cidade. O resultado, Paulo Guerra, foi o seguinte: 32 motos foram apreendidas, motos sem documentos, motos roubadas, motos que estavam com seus condutores sem documentação e sem capacete. Foram presas, apreendidas, melhor dizendo, 32 motos, 10 carros com documentação irregular, 10 carros, quem sabe até mesmo roubados, também foram apreendidos. Tudo na Operação Comboio, que foi desencadeada por determinação do Coronel Marco James Frota e muito bem desenvolvida pelo Major Carliomar, comandante do Batalhão de Trânsito. Abraçando aí o Sargento Dirley. A gente abraça a todos os policiais do Batalhão de Trânsito que mais uma vez tiraram muitos carros de circulação, motoristas embriagados, e com isso, com certeza, sem dúvida nenhuma, salvaram vidas. Ainda de trânsito, Paulo Guerra, de sexta-feira até amanhã de hoje, 135 pessoas foram feridas devido ao acidente de trânsito. Foram muitas vítimas, 63 pessoas ficaram feridas por acidente de trânsito envolvendo motocicleta. 57 pessoas saíram feridas devido a acidente de carro, além de 15 atropelamentos. Assim foi as ocorrências de trânsito de pessoas feridas, além de 3 que morreram. E se não é a ação do Batalhão de Trânsito, de certeza a gente estaria aqui divulgando mais de uma dezena de mortes por causa da bebida na direção. Falando em morte, no Instituto Médico Legal deu entrada um servente de 24 anos de idade. Ele foi assassinado. O crime pode ter relação com o tráfico de droga. A vítima foi executada a bala lá no bairro Cidade de Deus, mas parece que ele não era flor que se cheirasse, não. Ele já tinha puxado cadeia e o crime pode ter a ver com o tráfico de drogas. Morte na Compensa. Até aí nenhuma novidade. Mas o homem de 25 anos estava em uma lanchonete com a família. Ele estava com a esposa e a filha quando apareceu um desconhecido e o matou com um tiro na testa. A motivação do crime ainda é desconhecida. Ele morreu na peia, ele morreu no pau, ele morreu a pauladas. Um adolescente morreu a pauladas na Cidade Nova. Ele estava em uma casa, estava chegando em casa com a namorada quando foi surpreendido por 2 bandidos. Os 2 bandidos que o agrediram e lhe deram pauladas até a morte. Um dos assassinos, um dos bandidos já acabou sendo preso. É o menor
o menor bandido, o menor assassino de 17 anos que já foi apreendido pela polícia. Em Rio Preto da Eva, a terra da tapioca grande, o corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado em avançado estado de decomposição. Tudo aconteceu em um matagal. O estado da decomposição do corpo já era bem avançado e ainda não deu para saber qual foi. Ele morreu de bala? Será que ele morreu na paulada ou morreu estrangulado? Só o exame bem detalhado do IML vai dizer a causa da morte deste homem. E um homem até o momento não identificado foi assassinado a tiros. Antes, porém, o homem ainda deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Olha a faca, Fulião! Olha a faca, Fulião! Um Fulião alterado se meteu numa briga e acabou sendo esfaqueado. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi atendido. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Mais uma vítima de trânsito. Um homem morreu ao bater seu carro em uma árvore na Avenida Castelo Branco. Ele estava trabalhando num carro da Serve, alguma coisa desse aí de segurança, e Paulo Guerra perdeu o controle do veículo, chocou-se com uma árvore e acabou morrendo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 122 exames de corpo de delito, a grande maioria de foliões que entraram na peia, entraram em briga, acabaram apanhando e foram levados para fazer exame de corpo de delito. E você que vai brincar de carnaval hoje, vestido de mulher, todo cuidado é pouco. Para homem que se veste de mulher, não tem Maria da Penha. A peia fica por isso mesmo. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h33. Esportes. O São José de Porto Alegre venceu ontem o clássico contra o Cruzeiro no estádio do Paço da Areia por 2-0 com 2 gols do atacante Eliardo. O campeão da Supercopa Gaúcha soma agora 7 pontos e atualmente lidera o Campeonato Gaúcho com um jogo a mais que Grêmio e Juventude, que tem 6 pontos. O Grêmio venceu o Curitiba por 1-0 ontem à noite e passou a liderar o Grupo B da Primeira Liga com 4 pontos. Em um jogo que foi interrompido por 36 minutos devido à falta de iluminação na arena do Grêmio, o gol saiu de um outro apagão da defesa do Curitiba. O Figueirense manteve suas chances de classificação às semifinais da Primeira Liga na tarde de ontem. No estádio Orlando Scarpelli, o time mandante venceu o Atlético Mineiro por 2-1, resultado que praticamente provoca a eliminação antecipada da equipe de Belo Horizonte. Futebol internacional. O Paris Saint-Germain deu sequência à sua campanha arrasadora do Campeonato Francês no domingo em visita ao Marseille. Houve alguma dificuldade, mas a equipe dirigida por Laurent Blanc chegou à sua 22ª vitória em 25 partidas sem nenhuma derrota, fazendo 2-1 em Marseille. O resultado fez o virtual campeão chegar aos 69 pontos, 14 a mais do que o segundo colocado, o Mônaco. O Barcelona entrou em campo na manhã de ontem em busca de mais uma vitória no Campeonato Espanhol para se manter firme na liderança da competição. Enfrentando o Levante fora de casa, os catalães tiveram dificuldades para infiltrar-se na defesa, mas conseguiram a vitória por 2-0. O Real Madrid conseguiu ontem uma importante vitória na disputa para se manter vivo no Campeonato Espanhol. Atuando fora de casa diante do vice-lanterno Granada, os comandados de Zinedine Zidane tiveram um jogo impressionantemente difícil e só conseguiram a vitória aos 40 minutos do segundo tempo.
assegurando o 2-1. Com o resultado, a equipe da capital espanhola chegou aos 50 pontos conquistados, um a menos que o Atlético de Madrid, vice-líder, e 4 atrás do Barcelona, ponteiro isolado da competição. O Comitê Olímpico dos Estados Unidos informou que seus atletas podem considerar não disputar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em agosto por causa da preocupação com o vírus da Zika aqui no Brasil, disse a agência de notícias Reuters nesta segunda-feira. Segundo a Reuters, atletas, funcionários e dirigentes de federações esportivas norte-americanas discutiram a questão com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos em janeiro por teleconferência, e o presidente do conselho, Donald Anthony, afirmou que caso os atletas não se sentissem confortáveis, poderiam considerar não ir aos Jogos. De acordo com eles, o vírus da Zika pode ser uma ameaça aos atletas e que seu pessoal poderia enfrentar uma decisão difícil sobre a participação ou não nas competições no Rio de Janeiro. Últimas notícias. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou hoje em alta de 184,71 pontos, 1,10% aos 17.004,30. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu nesta segunda-feira do mercado de futuros de Londres em alta aos $34,40, variação de 0,9% em relação ao fechamento da sexta-feira passada. Um engenheiro agrônomo de 33 anos morreu ontem em uma fazenda em Barra do Garças, a 516 quilômetros de Cuiabá, depois de ser atingido pela hélice de um avião agrícola. De acordo com a Polícia Civil, Ivaldo Alves de Barros abastecia o monomotor quando ele se bateu na sua cabeça. 6h38 em Manaus. Brasileiros adoram feriados. Depois desse do carnaval, com muita gente só voltando ao trabalho na quinta-feira, atenção para os próximos que são estes. E você que gosta de não fazer nada, 25 de março é uma sexta-feira, sexta-feira da Paixão de Cristo, é um feriado nacional. O próximo é dia 21 de abril, uma quinta-feira, Tiradentes, também feriado nacional. É o dia do patíbulo. 1º de maio, Eduardo. Domingo, Dia Mundial do Trabalho, é outro feriado nacional. É um domingo, é? Não sei. Uma coisa já se pode dizer, dia de Natal vai cair num domingo, dia 31 também e 1º de janeiro numa segunda-feira. 7 de setembro, quarta-feira, claro, Independência do Brasil, um feriado nacional. Dia 12 de outubro cai numa quarta-feira, é o dia de Nossa Senhora Aparecida e é feriado nacional. Vamos lembrar que 26 de maio, a quinta-feira, é Corpus Christi, ponto facultativo. Vamos a 12 de outubro, o que vai acontecer? É uma quarta-feira, Nossa Senhora Aparecida, é um feriado nacional. Ainda em outubro, dia 28 de outubro, sexta-feira, dia do servidor público, é ponto facultativo. 2 de novembro, é o dia do silêncio, quarta-feira, finados, também feriado nacional. Dia 15 de novembro é uma terça-feira, proclamação da República, é feriado nacional. Já proclamaram a República? E 25 de dezembro, um domingo, como já disse ainda há pouco, é feriado nacional, dia de Natal. 6h40 em Manaus. 8 dos 9 principais programas sociais que entraram em vigor ou tiveram seu auge nos governos Lula e Dilma perderam recursos em 2015, mostra o levantamento do jornal O Estado de São Paulo, com base em dados do Orçamento da União. Nesse universo, 7 também registraram queda no número de beneficiários. O cenário para 2016 aponta mais retração de programas que são símbolo do governo, situação que fortalece a estratégia da oposição de fazer embate político com os petistas na área social. As negociações para o troca-troca partidário se intensificam nos últimos dias e devem ter início em 18 de fevereiro. Nesta data, o Congresso Nacional vai promulgar uma emenda à Constituição que abre uma janela de 30 dias para que qualquer detentor de mandato eletivo troque de legenda sem risco de ser cassado por infidelidade partidária. Após visitar sua família em Porto Alegre, dona Didi Dilma Rousseff retornou a Brasília na tarde de ontem. A presidente estava na cidade por 2 dias e, segundo a assessoria de imprensa, segue sem agenda oficial até a próxima quarta-feira. Em comunicado enviado neste domingo, Cristiano Zanin Martins, advogado de Luiz Cláudio Lula da Silva, afirmou que o Corinthians jamais questionou a contratação ou prestação de serviços de seu cliente, a agremiação alvinegra.
No último sábado, o jornal Folha de São Paulo afirmou que o Clube Alvinegro pagou cerca de R$500 mil ao filho do presidente Lula entre 2011 e 2013 por serviços que nunca foram realizados. A publicação apresenta como prova 9 fontes do Departamento de Marketing corintiano setor que o contratou. O filho do Lula adora uma boquinha só de R$500 mil para cima. O filme brasileiro O Menino e o Mundo, do diretor Ale Abreu, ganhou o Annie Awards da categoria Melhor Animação Independente. A premiação considerada a mais importante do gênero é o Oscar da animação. Diante da crise, o governo Dilma Rousseff decidiu trocar as agências de publicidade responsáveis por sua comunicação. Desde novembro, uma equipe da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, se dedica à elaboração de um edital que será lançado dentro de 6 meses. Hoje, sob o comando do ministro Edil Silva, a comunicação do governo tem sido alvo de críticas de petistas e aliados da presidente. Pelo menos 4 soldados afegãos morreram e outros 14 ficaram feridos depois que um suicida que também morreu no ataque detonou hoje os explosivos que levava durante a passagem de um ônibus militar no norte do Afeganistão. Ao fim do mandato, o presidente do Haiti, Michel Martelly, deixou neste domingo o cargo. Ele pediu unidade para o país ultrapassar as dificuldades provocadas por uma crise eleitoral que impossibilitou a eleição de um novo chefe de Estado. Uma colisão entre um trem e um automóvel no sul do Chile deixou 6 mortos e um ferido grave, informaram os bombeiros. O trem se dirigia para o sul quando bateu contra o veículo que aparentemente pretendia cruzar a ferrovia. O carro foi arrastado por cerca de 200 metros, ficando totalmente destruído debaixo de um dos vagões. Um lago congelado usado como estacionamento para uma festa anual de inverno derreteu nos Estados Unidos, deixando veículos imersos na água. Os veículos estavam estacionados no sábado passado para a festa no Lago Geneva, no estado de Wisconsin, mas a estrutura não estava suficientemente gelada. Segundo relatos da imprensa local, motoristas optaram pelo local porque não havia vagas suficientes de estacionamento na festa. Bombeiros em roupas especiais ajudaram a rebocar cerca de 20 veículos presos no lago. Não havia ninguém nos veículos quando o lago derreteu. O exército sírio continuou a avançar pelo norte da província de Alepo, onde recuperou o controle da cidade de Kafin e chegou nas últimas horas a 25 quilômetros da fronteira com a Turquia, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A ONG afirmou que esta é a distância mais curta que as forças do regime sírio chegaram da fronteira desde agosto de 2013, quando perderam o domínio do aeroporto militar de Meneg, no norte de Alepo, que foi tomado por facções armadas da oposição. O Conselho de Segurança da ONU condenou fortemente em reunião neste domingo o lançamento de um foguete pela Coreia do Norte. Temos um consenso para condenar esta classe de violação das sanções da ONU, afirmou o embaixador da Venezuela, Rafael Ramírez, que ocupa a presidência do Conselho antes do início da sessão a portas fechadas. O Itamaraty apoiou também a condenação emitida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ao anúncio do lançamento do satélite de longo alcance pela Coreia do Norte. A ação repudiada pela comunidade internacional é vista como teste secreto de mísseis. A Rússia colocou nesta segunda-feira em alerta de combate suas tropas no sudoeste do país, dentro de exercício e surpresa, para verificar a capacidade de reação das Forças Armadas perante situações de crise, informou o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. O dobro de mortos após o terremoto de 6,4 graus na escala Richter que assolou Tainan, ao sul de Taiwan, subiu nesta segunda-feira para 38, enquanto as equipes de resgate localizaram mais 12 sobreviventes entre os escombros. Mais de 55 horas depois do terremoto, as equipes de socorro tentam entrar entre os escombros do edifício em Guan Jinlong, o mais afetado pelo terremoto, e no qual estavam 36 dos 38 mortos, entre eles um bebê de apenas 10 dias. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se queixou com amigos nos últimos dias da ausência de manifestação mais contundente da presidente Dilma Rousseff em sua defesa desde o recrudescimento do bombardeio contra ele. Na avaliação de Lula, o Ministério da Justiça deveria coibir, abre aspas, abusos da Polícia Federal para devassar a sua vida nas investigações. Dilma confirmou presença, por outra parte, na comemoração dos 36 anos do Partido dos Trabalhadores, o PT, marcada para os dias 26 e 27 no Rio, quando a cúpula do partido fará um desagravo a Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. No ato, os petistas baterão na tecla de que é uma caçada política contra o ex-presidente para interditar o PT, em
inviabilizar o governo e derrotar a esquerda nas eleições de 2018. Lula sempre foi o plano A do PT para a sucessão de Dilma, mas agora tudo depende dos desdobramentos das investigações. O cerco está fechado e Lula está começando a ficar acuado. Os principais jornais do país estão hoje em matérias de capa. Vamos começar com o Jornal do Comércio do Recife. Minerador estanca vazamento em barragem. Diário do Nordeste. Homem mata a esposa a facadas e depois comete suicídio em Maranguape. 0 Hora de Porto Alegre. Temporal danificou ao menos 12 mil imóveis, estimam seguradoras. A Tarde de Salvador. Morre estudante vítima de atropelamento por bandidos em fuga no Jardim de Alá. Correio da Bahia. Morador de rua é preso por matar catador de latas a pauladas na Barra. Ainda na Bahia, a Tribuna. Estrutura de trio cai sobre musgo do bloco Cheiro. O Globo do Rio de Janeiro. Conselho de Segurança promete retaliar lançamento norte-coreano. O Dia. Paraquedista do Exército é morto com um tiro no abdômen. Dia do Rio de Janeiro, assim como o Jornal Extra. Por dia, 11 carteiros são assaltados no Rio. Vamos à Folha de São Paulo. O país pode ter pior recessão de sua história, diz estudo. O Estado de São Paulo. Ribeirão Preto tem 140 grávidas com suspeita de infecção pelo Zika. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Barra das aposentadorias vitalícias está nas mãos do Supremo. O Valor Econômico. Bancos fecham nesta segunda e só reabrem ao meio-dia da quarta. Repetindo, bancos fecham nesta segunda e só reabrem ao meio-dia de quarta-feira. O Estado de Minas. Tremor de terra assusta moradores de Mirabela, no norte de Minas. O Brasil Econômico. Governo estima arrecadar 949 milhões ao ano com o pagamento de servidores. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Peregrini com o noticiário policial. Operação de rádio Ismael Moura, Hernandes Sampaio, supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. A nossa próxima edição, amanhã, às 5 horas e 45 minutos. Em instantes vai começar aqui o programa Valdir Correia. É mais um super campeão de audiência com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 50 minutos em Manaus. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.